Bom dia, alunos do quinto ano. Sou o professor Cláudio. Estou trazendo para vocês mais uma explicação da atividade de matemática das páginas 13 a 15 do livro A Prova Saeb. Conhecendo os sólidos geométricos. Observando que cada objeto tem a sua própria forma, certificamos-nos de que o mundo que conhecemos está cercado de matemática. Várias dessas formas se assemelham a objetos geométricos, característicos, e vamos conhecer um pouco desses objetos e quais observações podemos fazer para identificá-los. Sabia que podemos encontrar os sólidos geométricos em vários lugares, até mesmo em obras de artes, assim também como podemos encontrar na rua, andando pela cidade, todos os formatos que iremos ver a partir de agora. Espaço vezes plano. Uma primeira questão importante é saber que é comum estudarmos formas geométricas que são completamente visíveis em um plano. Tome, por exemplo, uma folha de papel. Nela podemos representar e observar em todos os seus elementos figuras como as que se seguem. Triângulo, esse daqui, quadrado, retângulo, círculo, losango, paralelogramo, trapézio, oval. Podemos observar que as figuras ao lado estão totalmente representadas no plano e, por isso, recebe o nome de formas planas ou figuras planas. Podemos observar que as figuras observadas estão totalmente representadas no plano e, por isso, recebem o nome de formas planas ou figuras planas. Tratando-se, porém, de um dado, por exemplo, por mais que se tente fazer o melhor desenho numa folha de papel, a sua representação nunca será a ideal, pois existirá algum lado que não conseguiremos representar, que sempre ficará encoberto em um plano posterior. Veja o dado da ilustração, onde estão o 2, o 4 e o 1. Sabemos que eles existem, mas estão em um plano posterior, numa posição invisível na representação. E isso acontece porque o dado é uma forma espacial. Essa observação nos faz diferenciar visualmente formas planas de formas espaciais. Vejam outros exemplos de formas espaciais. Elas são chamadas de sólidos geométricos. Observe que um dos lados aqui ele se esconde. Aqui nós temos o 6, o 5, o 3, o 4, o 1 e o 2, que se esconderam do outro lado. Não tem como você representar em uma folha todos os lados. Aqui nós temos outras figuras geométricas. Nesse caso aqui elas não são figuras que rolam, né? Eles são poliedros, pelo fato de que eles, além de não rolar, eles têm lados planos, mas tem também formas que os proíbem de rolar de um lado para o outro. Sólidos que rolam e sólidos que não rolam. Pronto. Os sólidos que rolam, nós temos como exemplo aqui o cone, o cilindro e a esfera. A esfera não tem como a gente ter uma planificação diretamente nela, a não ser que queiramos representar essa figura como figuras de vários lados, composto de várias formas, como triângulos. E aqui nós temos como fazer o que? A planificação do cilindro, por exemplo. Eu pegar aqui, faço dois círculos, outro círculo. Aqui nós chamamos de faces laterais. E aqui a face interna dele, que a gente poderia fazer isso aqui. Aí teríamos como fechar, deixando aqui o nosso cilindro. Seria aqui a planificação do cilindro. Dá para fazer isso, muito bem. O cone também, você tem como fazer uma planificação do cone, se você quiser. Com tranquilidade. O que é que você tem que fazer? Pensar nisso. E esse pensamento, como é que ele se reproduz?
imaginando um cone aberto. Então você pega aqui, olha, você faz aqui ele assim. Não vai ficar bem desenhadinho, porque eu não sou bem desenhista, né? Não sou um bom desenhista. Mas dá para vocês entenderem, ó. Esse é o formato do cone. E aí quando você fecha, ele vai ficar com a face, que é o apoio dele, e a outra aqui que deixa de ser face a partir do momento que ele fica rolatório, né? Que ele roda, que ele faz com que ele fique rolável, né? Então aqui é o cone, a planificação desse cone, e a do cilindro. E aí são os exemplos mais conhecidos de figuras que rolam. E aí existe também outros sólidos que têm por característica, ou que possuem por característica, as suas faces formadas por polígonos. Esses sólidos eles são chamados de poliedros e têm a propriedade de não rolarem. Por quê? Porque eles têm o quê? Faces retas. Se eles têm faces retas, ele não tem como rolar, porque mesmo que você jogue ele, ele vai parar sem rolar. Ele vai sair pulando alguma coisa assim, mas rolar não tem como. Então aqui, por exemplo, que nós temos aqui o paralelepípedo, ele não é um quadrado, não é um cubo, porque ele não tem faces quadradas somente, ele tem faces quadradas e faces retangular. Por exemplo, essa face aqui ela é um quadrado, é uma face quadrada. Já essa outra aqui é uma face retangular. Então essa face aqui, ela está na forma de retângulo, vocês foram observar, e essa daqui, ela está na forma de quadrado, ela está quadrada. Esse aqui, todas as faces dele, todas as faces são quadradas, para vocês terem uma ideia. E aqui nós chamamos de cubo, aqui de paralelepípedo. Aqui nós temos outras figuras, como vocês estão vendo aqui, né? Quase uma pirâmide, mas não é uma pirâmide. Se você observar, ela tem uma face, duas faces, três faces, quatro faces, cinco faces e seis faces. Então nós temos as figuras que nós temos com face, por exemplo, um quadrado, o triângulo são três faces, o quadrado são quatro faces, o pentágono, que são cinco faces, o hexágono, que são seis faces, como vocês estão vendo. O heptágono são sete faces, o octógono são oito, noneágono são nove, decágono são 10, e eu não vou falar o restante por enquanto. Aos poucos a gente vai aprendendo, certo? E aqui nós temos várias figuras que mostram todos os pontinhos. Se você for observar esses pontinhos aqui, eles são vértices. Essas figuras que não rolam, chamadas de poliedros, elas possuem vértices, elas possuem arestas e elas possuem faces. No caso aqui, esse pontinho que liga uma vértice à outra, está ligando aqui uma à outra, esse que a gente chama de arestas. Olha que legal, né? São as arestas. Então essa figura aqui, olha, ela tem várias arestas. Se nós formos observar, ela forma aqui, ó, uma figura de base quadrada e uma de base retangular. Forma duas figuras. Aí você observa que ela tem também as faces, certo? Vamos adiante. Sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem três dimensões e, por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. São exemplos de sólidos geométricos com cone, esfera, pirâmide e prisma. Todas essas figuras não podem ser construídas em espaços bidimensionais e são classificadas em poliedros, corpos redondos ou outros. Como vocês estão vendo aqui, ó, o cone, a esfera, a pirâmide e o prisma. Essas figuras são prisma, certo? Você pode ver também que aqui também nós temos prismas. Eu esqueci de falar. Isso aqui são prismas. O que é esse prisma? É um prisma de base triangular. Mas por quê? Porque ele tem três faces. Ó. Uma, duas, essa da frente aqui, três. E aqui a de cima, né? Que você também conta. Quatro e cinco. Mas eu estou falando das laterais, formando
um prisma de base triangular, certo? Aqui nós temos, que eu esqueci de falar para vocês também, uma pirâmide de base quadrada. Falar pelo menos as mais conhecidas, né? Para que vocês não fiquem perdidos. A pirâmide de base quadrada. Isso aqui tem base quadrada. Por quê? Porque tem 4 lados, certo? Aqui nós temos outro prisma. 1, 2, 3, 4, 5. Um prisma pentagonal, né? Pentágono, pois tem 5 lados. Tá bom? Mas cuidado com as faces. 1, 2, 3, 4, 5. A de cima 6, a de baixo 7. São 7 faces, tem que ter cuidado. Aí nós temos as arestas. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. 10 mais 5, 15. 15 arestas. Aí, vértices, nós temos 5 mais 5 embaixo, 10. 10 vértices. E aí vocês aos poucos vão pegando esse ritmo, vão conseguindo identificar, vão se apropriando do conteúdo e aí vão compreendendo com precisão todos os elementos necessários para que vocês saibam o que é um poliedro e o que é um corpo redondo. Poliedro, figuras que não tem como rolar, elas não rolam. Corpos redondos são aquelas figuras que, se você jogar num espaço plano, ela vai rolar de um lado para o outro, certo? Como o cone, o cilindro, a esfera e assim por diante, certo? As faces são formadas por figuras planas que chamamos de polígonos. As arestas são os segmentos de reta proveniente do encontro entre duas faces, entre outras. Aqui nós temos a face, como vocês estão vendo, está mostrando, ó, a vértice, tá aqui a vértice, né? A face é isso aqui. E aqui a aresta, olha. Tá ligando um pontinho ao outro, ó. A aresta, ela fica entre um ponto e outro da figura de vocês. Ó. Vértices, arestas. Isso aqui, cada pedacinho desse que são faces. Observe que o cubo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. 12 arestas tem no cubo. Interessante, né? E as vértices são quantas? Nós temos 4 em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então nós temos aqui, olha, 8 vértices. No cubo nós temos 8 vértices. Se vocês observarem, dá para contar muito bem. Nós temos aqui 8 vértices. Legal, né? E fácil já está na cara quantas são, né? Olha, 1, 2, 3, a de cima 4, a de baixo 5, essa aqui do lado aqui, 6. 6 faces. Então, tanto faz ser cubo como paralelepípedo, todos têm 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Os poliedros são classificados em prisma, pirâmide e outros. Prisma são poliedros que possuem as seguintes características. 1. Duas bases que são duas regiões poligonais congruentes, mesma forma e mesmo tamanho. Congruente quer dizer que ele tem mesma forma e mesmo tamanho. E paralelos. Olha aqui, ó. Mesmas formas e mesmo tamanho. Então, por isso que ele chama de congruentes. Aí vem 2. São faces laterais. São regiões em forma de paralelogramos. Pronto, são regiões em forma de paralelogramos. São os prismas e as pirâmides. Tem vértices, faces e arestas. Tem também, como vocês estão vendo, vértices, faces e arestas. Observe que essas duas faces aqui congruentes, ó, essa é congruente a essa, pois elas têm o mesmo tamanho e estão em posições opostas, mas são congruentes. Pirâmides são poliedros formados por uma face inferior e uma vértice que une todas as faces laterais. As faces laterais de uma pirâmide são regiões triangulares, como vocês estão vendo aqui, olha. Aqui, pirâmide de base triangular, formou um triângulo, 2 triângulos, e lá atrás, olha, um terceiro triângulo. Quadrangular, 4 triângulos e no caso aqui, um retângulo. E aqui ela formou um triângulo, né? Aqui, olha, a hexagonal tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela forma um hexágono, né, no fundo, aqui na parte do apoio. E 6 triângulos.
E a pentagonal, ela forma um pentágono no fundo e 5 triângulos. E aí nós temos aqui a demonstração, né? Faces, vértices e arestas, certo? Tá tudo demonstrado aí e bem claro. Até a próxima aula, fique com Deus e bons estudos.